Aqui na Rádio FM do Povo, o programa mais polêmico. Vai lavar a louça, doidinha! Mais divertido. E opinativo. Tá gostando, né? Programa CM7 no ar. É só aqui na Rádio FM do Povo. O resto é imitação. O resto é imitação. Muito bem, meus amigos, 19 horas e mais 2 minutinhos na Grande Manaus. O meu fortíssimo abraço a todos que acompanham a grande programação da Rádio FM do Povo 94.3. Você que estava na ilustríssima companhia desta boca mais saborosa, a boca mais linda do estado do Amazonas, Puqueca DiCaprio, vai ficar conosco agora com o programa CM7 no rádio, aqui pelas ondas sonoras da 94.3 e também pelas nossas plataformas digitais, seja no Facebook, no Instagram, pelo YouTube, no X, no Kawaii e também no TikTok. Rafael Tavares, nosso companheiro de todas as sextas, boa noite! Isso aí, segunda a sexta juntos, né? Começando aqui no CM7 no ar, graças a Deus, tudo bem. Semana foi corrida, algumas movimentações e a gente vai comentar ao longo do programa. E aí, Thiago, já querendo dar boa noite aqui pro Alexandro, também pro Wellington e a Fabienne Moraes, que já estão lá no Facebook com a gente aqui do Portal CM7 e também para quem tá acompanhando aí na FM do Povo. Pois é, nós vamos bater um papo super bacana, vamos falar sobre política, vamos falar também sobre as movimentações, né, durante esta semana, tanto aqui em Manaus como também em diversas cidades do interior do nosso estado, movimentações aí para as eleições deste ano e nada melhor, meus amigos, de que trazer convidados especiais. Daqui a pouquinho já está chegando, nos nossos estúdios, a defensora pública Carol Braz, né, que vai também falar um pouco, né, sobre esta movimentação, mas também, meus amigos, algo bastante importante que é a comunicação, a oratória. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios, né, nosso amigo Elias Matos, ele que é multifunção, né? Ele é radialista, ele é psicólogo, ele é professor de oratória, é escritor e também, em algumas horas vagas, é o psicopata, que nem eu, que acorda às 5 horas da manhã para treinar, para ir para academia. Quero essa disposição. Boa noite, Elias. Boa noite, alegria grande, Thiago. Muito obrigado pelo convite, ao nosso CM7, ao Rafael. Alegria poder também estar próximo. Estamos à disposição para ajudar nesse vibe especial de boas notícias, eu diria. É um momento em que a comunicação ela é uma ferramenta importantíssima, né? Estamos falando de política, um ano político. Eu vim de uma reunião agora, de um evento, né, que tem um contexto político também na cidade de Manaus, e a gente percebe o quanto as pessoas precisam da comunicação mais refinada para conquistar esses votos. É claro, não é apenas durante a eleição, meus amigos, né? É o nosso dia a dia. Verdade. É o nosso dia a dia, seja com advogado, com médico. Bom dia na padaria. O bom dia da padaria, do açougue. Você, né? Conversar em casa com a esposa, com os filhos, também detém uma comunicação razoável. Você não tem brigas, tem guerras em casa. Para isso também. É importante. Eu, particularmente, quando eu vou no açougue, cara, é tão bom conversar com o dono do açougue lá, né? Que é o seu Raimundo Castro, o nome dele. Lá da Cidade Nova. O cara, ele só tem a 4ª série do ensino fundamental. Mas o cara sabe muito de matemática e tem um bom papo para conquistar o cliente. Olha que bacana. É um cara que você chega lá, você não apenas vai comprar a carne, você conversa e ele sabe de tudo, cara. Você fala de qualquer assunto, Ele né? fala sobre Bolsonaro, sobre Lula, fala sobre Wilson Lima, Davi Almeida. Ele, sabe, é um cara que... Uma enciclopédia, né? cara. E natural, porque não precisou nem entrar nos bancos da universidade. Tem uma sabedoria. Além desse exemplo do Thiago, tem também aqueles papos de parada, né? De ônibus. Que você encontra, assim, as pessoas e do nada surge primeiro essa comunicação visual, depois vem aquela verbal que a gente começa a conversar. E aí é uma pessoa que você nem conhece, conheceu naquela hora e a comunicação também vai fluindo. É isso aí. E outra, meus amigos, né? A participação do Elias hoje aqui, porque ele vai dar dicas. Porque existem muitas pessoas que ainda travam na hora de falar. Quem nunca passou por aquele vexame na escola,
né? Na minha época, a gente apresentava com a cartolina. Né? As pessoas diziam assim, Thiago, é tua vez, vai lá, Thiago. Sabe, quem nunca passou por esse vexame na cartolina? Né? Tem gente formada hoje que passou vergonha também na universidade. Né? Tem gente que tem pós-graduação e mestrado, mas na hora de falar... Na hora da exposição, aí a coisa pega, engata, né? Você precisa, de fato, de várias ferramentas e dicas, eu diria até mesmo, de vivências. Porque a oratória, nós vamos falar mais sobre isso, ela é uma prática diária. Eu preciso estar, assim como coloco gasolina no carro, eu tenho que estar me movimentando. Falando nisso, inclusive, acho que o combustível para a oratória começa a ser hidratante. Aí você falou tudo. Água o tempo inteiro. É isso aí, meus amigos. Elias Matos, né? Grande amigo, grande companheiro, também parceiro aí, grande radialista. Nós estamos recebendo daqui a pouquinho o Carol Braz, já está a caminho, vai estar participando também. Mas, Rafa, movimentação intensa, semana onde a Câmara Municipal de Manaus aprovou, né, e conseguiu instalar a CPI da Secretaria Municipal de Comunicação. Que já vem trazendo aí, inclusive, né, Thiago e Elias, não é essa semana, né? Aprovou essa semana, mas desde o mês passado já vem esse burburinho, veio o vídeo, depois veio as discussões dentro da CMM, e é uma situação bem complicada, né? Agora se complica aí a Sencom, que a gente vai tentar entender o contexto daquele vídeo, né? A gente já sabe o que aconteceu, já sabe quem apareceu lá, mas precisa também entender o contexto para saber realmente de que forma se deu, né? Precisa investigar. Eu acho, assim, eu conversando com o prefeito Davi, o entrevistando, ele disse o seguinte: Thiago, quem for podre que se quebre. Se houve realmente a corrupção dentro da Secretaria Municipal de Comunicação, que deve ser investigado, apurado, e a pessoa tem que responder pelos seus atos. Agora, o que ele disse? É preciso investigar, claro que é preciso investigar, mas também aí eu jogo para um outro lado. Será que tem que ser investigado apenas os portais e os blogs da nossa cidade? Será que as emissoras de rádio e televisão também não devem ser colocados neste contexto? Os portais não são os únicos que recebem. E mais ainda, existe também a verba da Câmara Municipal de Manaus. A população, a partir de agora, vai ter a ideia de como é gasto, principalmente, a verba publicitária, que ela é obrigatória, tá, meus amigos? Por lei, né? É por lei, não é porque a prefeitura, a Câmara, o governo estão jorrando dinheiro. Não. É lei. Tem que ali empregar, eles têm que gastar. Divulgação. Eles têm que dar gastar publicidade aos atos, né, do executivo, etc., nas suas demandas. Né? E o que a gente espera é que realmente a Câmara Municipal de Manaus possa fazer a sua parte, investigar. Não possa fazer que nem as outras CPIs, que sempre acabou em pizza e principalmente em ano eleitoral. Né? O vereador William Alemão, que eu respeito muito, tem a minha admiração, mas quer a todo custo querer ser presidente, né, desta CPI, e acabou essa semana, né, fazendo um vídeo pelas suas redes sociais, mesmo que debochando da cara de alguns portais e blogs. Ou seja, ele pegou todos os portais e blogs da cidade de Manaus e colocou na farinha e parece que estourou. Uma caixinha só, não fez a distinção assim. A gente sabe que tem lá o celular cá, tem os portais e portais, né? A gente precisa também diferenciar isso. E quando uma figura pública, como um vereador, principalmente, que tem uma responsabilidade muito grande com a cidade de Manaus, principalmente, que é para quem ele está servindo, aí precisa ter um cuidado com a fala, principalmente. A questão da imagem, até eu diria, Rafael e Thiago, porque você tem um mandato, né? O ônus dos seus atos estão sendo também avaliados durante esse mandato. Então, alguém foi eleito para quê? Não é para cuidar também da comunidade que o elegeu, tantos projetos precisam ser criados e estabelecidos na cidade, e a pessoa está gastando uma energia, um tempo e recurso com algo que talvez não vai trazer benefícios para essa população que o elegeu. Então tem muitas coisas a serem discutidas, né? Agora, Elias, só para você ter uma ideia, para você, amigo ouvinte também, por ano, a Câmara Municipal de Manaus tem um gasto de 300 milhões. Não é mil, né? É milhões. Milhões de reais. Meus amigos, é 300 milhões de reais. Você diz o orçamento total? O orçamento anual da Câmara Municipal de Manaus é 300 milhões de reais. São gastos exorbitantes. Ou seja, a Câmara Municipal de Manaus hoje, ela se transformou em uma Câmara bastante cara. Somente em 2021,
2021 foram quase 210 milhões de reais em plena pandemia. Meus amigos, é muito dinheiro. Muito recurso, né? Que muito poderia ser recurso, empregado em outras. sabe? outras áreas. É CEAP, é Cotão, sabe? Todos toda essa dinheirama também é o desafio que nós fizemos aqui. Né? Será que hoje existe uma classe política que vai realmente investigar essa gastança que está acontecendo dentro da Câmara Municipal de Manaus? É estranho, né? Precisa ter atenção. Para você fiscalizar a casa do outro, você também precisa ter a sua casa em ordem. A sua em ordem. Para você Boa realmente medida. ter a moral de fiscalizar alguém, você primeiro precisa olhar para você, ali para sua casa e dizer, aqui está em ordem? Eu posso realmente prosseguir? Acho que precisa também essa avaliação dos vereadores de Manaus, principalmente aqueles que tentam a reeleição, né, que precisam realmente olhar para si. Não é só também a CMM, né, Thiago? São também os vereadores de Manaus. Alguns com gastos exorbitantes, seja em combustível, seja em aluguel de carros. E a gente, inclusive, fez uma matéria recente falando sobre alguns vereadores que utilizavam carros particulares, conseguiram fazer aquele aluguel de carros particulares. Mas e aí a fiscalização? É o que a gente espera realmente, até porque não é apenas a CPI, meus amigos, da Secretaria Municipal de Comunicação, mas também eles querem instalar, não é isso, Celso Lobato? Eles querem instalar, né, mais duas CPIs, a do Fundeb, né, e a do lixo. Bom, gente, eles dizem que está no 4º empréstimo, o prefeito não deu nenhum tipo de satisfação. Agora, por que não fizeram isso desde lá do primeiro empréstimo lá? Sabe? Eu sempre bato na tecla hoje que a Câmara Municipal, a Prefeitura, deve sim ser fiscalizada pelos órgãos fiscalizadores. Perfeitamente. Sabe? Existem obras paradas que, para mim, não deveria ser parada por conta da falta de dinheiro. É estranho isso, sabe? Uma cidade tão rica, tão próspera, com um orçamento tão grande, e a gente ainda se deparar com uma situação como essa. É triste, é lamentável, mas nós estamos fazendo esse desafio aí, né, para a Câmara Municipal. Na minha opinião, a Câmara deve sim fiscalizar o prefeito. O prefeito deve ser fiscalizado desde o primeiro dia do seu mandato até o final. Deve ser fiscalizado, sabe? Mas também tem que fazer o dever de casa. 300 milhões de reais por ano, sabe? Somente em uma licitação de churrascaria foram 1.200.000, agente de portaria 1 milhão, serviço de informática 3,5 milhões, serviço de jardinagem 700 mil. Caramba, é muita coisa, Mas enfim, nós vamos aqui fazendo a nossa parte, né? Todas essas matérias estão dentro do nosso site com todos os documentos, tá? Antes que vocês falem que a gente é fake news, está falando mentira, tem todos os documentos por aí. E ela chegou! Começou a mulher para quebrar o clima, né? Olha aí. Para quebrar esse clima só de homem, finalmente uma mulher. Olha aí, tá vendo? Carol Braz, boa noite. Gente, boa noite. Desculpa o atraso, porque eu peguei o maior engarrafamento, ou seja, a mobilidade urbana está precisando de socorro, né? E que é uma pauta municipal. Que prazer, gente, estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Thiago. Seja bem-vinda sempre. Bom, Elias, vamos lá. Por que é tão fácil a gente fofocar da vida dos outros, mas na hora de falar em público é difícil, hein? Você levantou uma questão A gente bem... trava com isso, porque Sem na hora dúvida. da gente conversar com pai, com mãe, com amigo, a gente Contar aquela conversa, fofoca quente. muito. Mas na hora de apresentar um Chega, trabalho... sai fácil, né? Parece Por que é tão difícil, hein? Olha, tem vários fatores envolvidos, né? A oratória, ela entra em várias vertentes da vida, né? Eu já tive o privilégio, desde quando universitário, na minha época, isso há mais de 20 anos, né? Na minha primeira graduação ainda como psicólogo, eu fui avaliar, porque eu próprio tive algumas demandas lá como acadêmico, eu me lembro há 20 e poucos anos, e eu disse para mim mesmo, ficava nervoso por quê? Se eu tinha o conhecimento, se eu tinha domínio sobre o assunto, porque ainda ficava tremendo nas bases. Mas é ser humano. Aí você vai para o ponto de vista a parte humana mesmo, orgânica, né? Que é a questão da sua mente, a questão toda orgânica, quando eu falo que regula todos os órgãos do seu corpo, né? Uma palavrinha científica que me foge aqui, mas é exatamente que regula as suas substâncias que circulam pela sua mente naquele momento em que você é chamado para falar em público. Parece que
tudo começa a desandar no seu organismo. Tem gente que desmaia, cara. Tem gente que desmaia, tem gente que pede para ir ao banheiro e não volta mais, gagueja muito. Então, isso é uma situação real, mas ela tem técnicas, existem técnicas, justamente por isso nós vamos trazer algumas recomendações para candidatos, para pessoas no dia a dia da sua empresa. Às vezes vai fazer uma exposição, vai vender um produto e não consegue concatenar as ideias para convencimento. Eu sou muito chamado para as empresas para trabalhar as equipes de vendas das grandes empresas, porque elas não estão vendendo. E a gente vai fazer uma avaliação, muitas vezes, a dificuldade do profissional de vendas fazer o fechamento da venda, porque na hora H, para assinar o contrato, ele gagueja, ele fica desconcertado. Então tem várias situações. E no meio da questão pública também, da vida pública, e a Carol é certamente alguém em cátedra para falar sobre isso, mas eu diria que muitos dos nossos vereadores e até deputados, eles precisariam fazer um refino melhor da sua oratória. E muito. É? E muito. Você conhece tanto quanto eu. Conheço muito bem. Mas assim, tu falou que existem algumas técnicas. Sim, nós já vamos trazendo. A hora que você quiser, já vou trazendo aqui. Não, então comece. Até porque é o seguinte, eu particularmente, né? Até meus 11 anos eu era muito gago. Muito gago. Ninguém imagina o Thiago era muito gago. Fala muito bem, Thiago. O que me salvou foi a leitura. Né? Eu fui criado pelos padres. A música. Eu fui criado pelos padres. Então eu tinha que ler e estudar bastante. A minha infância e juventude foi ler. E participando do teu curso. Foi meu primeiro curso aos 19 anos. Olha aí. Eu fui teu aluno. E naquela época não tinha celular. Então tu ensinou algumas técnicas hoje. E hoje com a rede social, facilitou mais? Facilitou, sem dúvida. Mas também tem o outro lado da moeda, né? Qualquer exposição que você faça, que você demonstre alguma insegurança, você também será avaliado. É julgado. Né? Julgado o tempo inteiro, né? Eu gravo todos os dias, estou com o Rildo Freire aqui, que é o nosso produtor, que nos ajuda nos canais. A gente tem um canal no YouTube e gravamos muito. Eu sempre digo que você tem que se preparar bem com a prática. Né? Muitos dos nossos candidatos, estão falando numa vibe política aqui, por exemplo, precisam se preparar melhor, porque até o convencimento, para você gerar a conquista do voto, você precisa passar segurança para esta pessoa, que é o seu eleitorado. As pessoas estão mais informadas, como você disse, as redes sociais, elas são uma arma positiva, mas são uma armadilha em alguns momentos. Então você procura buscar uma empresa, procura buscar um profissional que o treine corretamente para que a sua oratória seja algo que venha impactar positivamente as pessoas, possa tocar o coração das pessoas, ou você vai ficar na mesmice, talvez aqueles eleitores da época vão continuar com você ou não, ou vão migrar para alguém mais falante, alguém que se mostra seguro nas palavras. É isso aí, meus amigos. Daqui a pouquinho ele vai dar mais algumas dicas, né, algumas técnicas, na prática, né, de como a gente vai poder fazer isso no dia a dia. Não é praticar, isso que é o correto. Não adianta. Né? Como eu digo que a gente é psicopata, né? Aí de manhã cedo, né? 5 da manhã a gente está na academia, aí quando é umas 5h40, aí o Elias está lá. Olá, pessoal, tudo bem? Ótima manhã a todos vocês e tal. Eu ficava sempre deixando uma mensagem, é verdade. Aí, sabe, todo mundo olha, aí as pessoas começaram a fazer isso. Aí, do nada, é uma prática. É uma prática de oratória, sem dúvida. Né? Porque você vai se assistir depois. Pô, eu estou errando aqui, estou falando muitos NES. São os vícios de linguagem. Vamos falar depois um pouco mais sobre isso. Certo. É o seguinte, depois de 2022, eleição para governo do estado, Carol Braz acabou apoiando Eduardo Braga, foi para o segundo turno, acabou perdendo a eleição. De lá para cá, o que Carol Braz acabou fazendo? Calma, só depois do intervalo a gente vai... Ela vai falar o que ela fez da vida dela e o que ela promete para esse ano. Parece que tem novidade, gente, hein? É só um minuto e nós vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Vai tomar um cafezinho e não saia daí. Programa CM7 no ar. Volta já. Notícias do Amazonas. CNH Social. O governo do Amazonas já contemplou 60 mil pessoas com o projeto CNH Social, que faz parte do programa Detran Cidadão e que emite de forma gratuita a carteira de motorista para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nesta semana, mais 220 CNHs foram entregues pelo projeto, que contempla pessoas da capital e do interior do estado e fomenta a geração de emprego e renda. Economia. A campanha Faça a Conta e Use GNV da Companhia de Gás do Amazonas
Amazonas, Cigás está destinando R$4.000 para a instalação do kit GNV em veículos, que permite o uso do gás natural veicular como combustível. Os motoristas interessados em usar o GNV, mais econômico que os combustíveis líquidos, devem consultar o regulamento da campanha e se inscrever no site gnv.cigas-am.com.br. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse vídeo é para você da cidade de Manaus. Nós temos um convite, na verdade, uma convocação para você. É isso, nós estamos te convocando a estar conosco nessa data que está aparecendo nesse vídeo, na sua cidade, numa super imersão. E o tema dela é alta performance, pessoal e profissional. E se você me perguntar, Paulo, o que eu preciso fazer para ter mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para progredir profissionalmente, para ter uma casa mais estável, mais feliz, harmônica? Uma única coisa. Alta performance. E para alta performance não adianta apenas você querer. Existe técnica, existe ciência, existe ferramenta. E você sabe a nossa seriedade e a profundidade da nossa entrega. Vem viver essa imersão que vai mudar a sua história. Mas não vem sozinho, tá? Essa é a oportunidade de você treinar todo o seu ecossistema, todo o teu ambiente profissional e pessoal. Então vem com a família, vem com a empresa, vem com os amigos. Clica aqui e garanta a sua vaga enquanto tem. Nós esperamos vocês. Beijo! Para tudo! E vem aproveitar o show de ofertas da APA Móveis. Leve o roupeiro da REN 6 portas, que vem com espelho, em 12 de R$ 83,25 sem juros nos cartões. Leve tudo sem entrada. Painel suspenso grid ou fogão 4 bocas com acendimento automático por R$ 699 cada. Nesta cadeira da Tramontina, pague só R$ 49. APA Móveis. Móveis de qualidade pelo melhor preço da cidade. Mega final de semana imbatível. Vitória Supermercados. Barato todo dia. Coxão mole bovino 25,99. No bife 31,99 o quilo. Leite LG integral 1 litro 4,49. Arroz grano terra 4,99. Ovos brancos 30 unidades 17,99. Frango Alice 8,49 o quilo. Macarrão espaguete que delícia 1,99. Tambaqui grande sem espinha 12,99 o quilo. Cesta básica mais barata da cidade a partir de 59,99. Aproveite a temporada das fraldas com as melhores marcas e menores preços. Vitória Supermercados. Identificação. ZYC 257, 94,3 MHz. Sistema de SICA de comunicação. FM do Povo. Manaus, Amazonas, Brasil. Programa CM7 no ar. Na Rádio FM do Povo. O resto é imitação. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta aqui pela 94.3 e também pelas plataformas do portal ITV CM7 Brasil. Carol Braz, você estava, podemos dizer assim, tendo um descanso merecido depois de 2022, que foi um ano bastante movimentado. Você foi candidata a governo do estado, teve uma boa votação na capital, acabou indo para o lado de Eduardo Braga no segundo turno e infelizmente, acabou perdendo a eleição. E de lá para cá? O que foi feito? Quem dera, Thiago, que tivesse esse descanso merecido. Eu estou buscando esse descanso. Thiago, a gente primeiro começa aqui agradecendo toda a votação que a gente teve naquela eleição. Eu era a única mulher do pleito. Imagina, eu no debate com outros candidatos e além de ser a única mulher, era a minha primeira campanha, minha primeira candidatura e debatendo com Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Wilson Lima, Ricardo Nicolau, ou seja, com pessoas que já tinham ali uma experiência de no mínimo cinco mandatos. Então foi um aprendizado muito grande e a gente saiu daquela eleição muito vitoriosa, porque numa primeira campanha atingir 87, um pouquinho mais de 87 mil votos. Então foram 87 mil pessoas que saíram de casa dizendo, olha, eu vou votar na Carol. Porque realmente uma campanha limpa, uma campanha propositiva. E desses 87 mil votos, maioria Manaus. Né? Nós tivemos 7% da votação do total da votação de Manaus. Então foram quase 75 mil votos aqui na capital. No segundo turno, acompanho e me posiciono, porque acho que é muito importante se posicionar. Lamento candidatos que não se posicionaram, porque se você se coloca como uma pessoa pública, como uma pessoa que quer o melhor para o teu estado, o melhor para a tua cidade,
todo mundo vinha atrás de mim para dizer, poxa, já que você não foi eleito, e agora? Como é que a gente fica? Não acho correto um candidato que fique em cima do muro. É muito cômodo, mas também tem os pontos positivos e os pontos negativos de você ficar em cima do muro. E decidi apoiar Eduardo Braga por respeito à história dele, às realizações que ele tem. É um político realizador, um político de obras, um político de trabalho. E naquele momento eu vinha de um desencanto muito grande com o que estava acontecendo com a política e com o governo do Wilson Lima. Então não tinha o que pensar. Apoiei Eduardo Braga e, a partir daí, tive muito contato com prefeitos do interior, contatos com pessoas do grupo que apoia o Eduardo e acabei aprendendo muito. E, neste ano, decidi voltar para a Defensoria. Havia a possibilidade, Carol, você quer ir para Brasília? Você quer... Eu disse, olha, eu não quero sair daqui, porque meus filhos estão aqui, eu posso continuar o meu trabalho na Defensoria Pública. E nesse ano foi sensacional, porque o nosso trabalho da equipe da Defensoria, do Núcleo de Defesa da Mulher, que ganhou o Prêmio Inovário, um prêmio nacional, um prêmio que eu sempre digo, gente, não é porque a Defensoria ganhou o prêmio, é porque esses órfãos do feminicídio, imagina, uma criança que vive depois que o pai matou a mãe. É uma criança que a mãe foi assassinada e o pai está preso. Como fica essa criança? O nosso projeto cuida dessas crianças, desses órfãos. E no ano passado tivemos a imensa felicidade de ver que um projeto que ganhou visibilidade se tornou lei federal. Então, um projeto, como diz o meu marido, Meike Farias, com essa voz bonita, né? O meu amigo Meike tem essa voz bonita também. 5 da manhã vai para academia também. Tá indo bem, né? Tá indo bem. Também faz um vídeo com aquela voz, né? Ele é mais um psicopata. Não, ele diz assim, as Caboquinhas do Amazonas ganharam um prêmio nacional e esse prêmio virou uma lei federal. Então, assim, é muito gratificante saber que aquele trabalho que a gente realizou aqui se transformou numa ajuda financeira para essas famílias que passaram por essa terrível tragédia. Então, são inúmeros trabalhos na Defensoria Pública, não quis sair daqui, quis continuar aqui, perto das pessoas que apostaram em mim, perto das pessoas que trabalham comigo e que acompanham essa nossa caminhada. Carol, aproveitando esse ficar aqui, querer ficar aqui, né? Queria saber agora como é que vai ser o futuro. A Carol se envolveu muito na política lá, quando veio candidata realmente para o governo, depois do apoio do Braga. Mas vai ser o que agora? Prefeitura, vereança? Qual é o futuro da Carol Braz aqui em Manaus? Olha, Rafa, o futuro é trabalhar. Trabalhar, eu digo, onde quer que eu esteja. Se eu, quando fui juíza, consegui inaugurar um juizado de violência doméstica que não existia ainda lá em Roraima. Como defensora pública, a gente está trabalhando, conquistando prêmios nacionais. Fui secretária de Justiça, criamos práticas que viraram referência pelo CNJ. Ou seja, na política, vim e fiz aí uma história para abrir portas para outras mulheres. Então, eu digo, onde eu estiver, eu vou trabalhar muito. E nesse nosso futuro, eu digo, é um futuro que a gente precisa dar continuidade ao trabalho que nós iniciamos na última eleição. E as pessoas me cobram muito. Carol, você não vai abandonar a gente, não vai deixar esse projeto, a gente acredita em você, a gente quer que você continue. Então, hoje o partido fez o convite para que eu venha pré-candidata a vereadora. E assim eu acredito que pé no chão, alcançando ali o primeiro degrau, é a oportunidade que a gente tem de mostrar a força da mulher, de mostrar que nós somos preparadas e de iniciar um trabalho pelo povo de Manaus e mostrar que as pessoas podem sim ter esperança de que a gente tem políticos que são corretos, sabe? Mostrar
que pessoas que têm já uma vida estabilizada, eu já tenho meu cargo, sou defensora pública, não preciso de política para enriquecer. Eu quero estar na política para poder fazer mais, estar na política para servir, para fazer mais pelas pessoas. Porque quando fui secretária de Justiça, vi o quanto a política pode ser usada para fazer o certo e para fazer o bem. Infelizmente, a gente se decepciona com alguns representantes que chegam lá e não fazem o que é certo, só pensam nos seus interesses pessoais. Então eu digo, eu não preciso melhorar a minha vida. Graças a Deus, Deus foi muito bom comigo, me deu chance, oportunidade de estudar, oportunidade de crescer. E são essas oportunidades que eu tive, que eu luto para que todas as crianças possam ter. Que elas possam vir de uma família simples, mas que ela tenha chance e oportunidade de estudar e transformar a vida assim como eu transformei. E conseguir fazer isso é apenas por meio da política. Então tá aí, meus amigos, com exclusividade, Carol Braz já anunciando que é pré-candidata a vereadora pela cidade de Manaus pelo MDB. Olha, eu vou confessar a todos vocês, né? Ano passado eu estava conversando com a Carol e a Carol estava desiludida realmente da política. Não quero saber, não tô afim de papo e tal. E eu sempre falo, Carol, olha só. Gente, uma coisa que eu falo aqui é por minha conta, tá? Se a gente pensar aí hoje em mulheres na política, são poucas. São poucas que a gente... Eu me lembro de duas personalidades aqui. Uma que é a Vanessa Graziotin e outra a Beth Aziz, cara. Sim. Eunice Mequires. Mequires, primeira senadora. Beth Aziz, a primeira presidente da Assembleia. Né? Elas foram lá e abriram portas. A Sadi Hawashi. Sadi Hawashi. Então foram poucas as mulheres que conquistaram isso e continuaram no seu pleito e acabaram deixando. Enfim... E eu falando pra Carol, eu disse, Carol, vai lá, tá, acho que seria uma boa. Tá. Aí quando foi essa semana, eu disse, ei, Carol, tá, Thiago, olha, acho que já pensei melhor, tá, acho que... Então você é minha convidada, que eu quero dar isso com exclusividade. Tá aí, eu consegui. E você merece, porque você sempre me incentivou, me estimulou, então você merece. Então tá aí. Me diga uma coisa, Elias, prática. Como perder esse medo de falar, hein? Como que as pessoas podem, assim, a partir de agora, não, a partir de amanhã, né? Ao escovar os dentes, o que a pessoa pode fazer para melhorar, para tirar aquela barreira do medo de falar em público? Olha, tem várias ferramentas que podem ser usadas, né? Dentre elas, livros. Você citou, inclusive, um método que você usou quando mais jovem, né? Foi meu aluno lá atrás, mas você leu muito e leu em voz alta, que é uma coisa importante, ler e ouvir o som da sua voz. O que é importante, não precisa ter uma voz bonita, não é esse o problema. É você ouvir o som da sua voz e verificar aonde está errando, por exemplo. Né? Hoje o celular você grava uma performance de vídeo e vai assistir. Nos cursos de oratória, quando comecei a ministrar aulas de oratória, há mais de 20 anos, eu pedia que as pessoas usassem um espelho da sua casa. Os celulares, nesse tempo, ainda não tinham esse celular, né? A febre chegou depois das redes sociais. Então, as pessoas gravavam na sua própria memória, no espelho, se vendo, né? Sua autoimagem. Mas, mais do que isso, você não só se disciplinar em ler livros, mas absorver os conteúdos. Eu gosto muito da questão, esse aqui é o meu terceiro livro, né? É um livro que eu trouxe para o portal, para dar de presente aqui. Pode até sortear depois para o ouvinte, eu posso trazer mais, para o nosso, acompanhando aqui o nosso internauta, o nosso ouvinte na rádio também. O que é importante? Se autodisciplinar. Né? Eu não nasci falando bem, né? Sendo um professor de oratória agora. Eu tenho uma história, né? Há 22 anos, sei lá, no meu tempo de academia, eu certamente tive alguns temores, algumas inseguranças, né? Naturalmente de alguém que está começando a falar em público. E o que é interessante, eu entrei nesta vibe de falar, de melhorar, de enfrentar o público, e aí fiquei sendo representante da minha turma de psicologia anos e anos. 6 anos, cara. Psicologia naquele tempo, da UBRA, eram 6 anos. Mas por que isso? Porque é uma questão de se chamar autoconfiança. Você precisa ter na sua própria imagem, na sua pessoa, que você pode, você é capaz, você é competente. Como a Carol está falando aqui, mulheres, a gente precisa de mais mulheres na política. Muito mais mulheres para fazer essa diferença, de mulheres líderes, mulheres que querem fazer o seu trabalho, ser reconhecido. Você vê, esse trabalho é uma lei que virou lei federal de uma mulher, né, estando à frente de um órgão.
Então, mas isso é você a autoconfiança é muito importante. Hoje, por exemplo, se eu pegar o celular e começar a gravar, olá pessoal, tudo bem? Boa noite, uma ótima sexta-feira a todos vocês, beijo, tchau. É o começo? É um começo, porque você vai se ver. Tem pessoas, a maioria das vezes, dizem assim nos nossos cursos de oratória, eu não gosto de ver minha imagem, eu não gosto de me ver falando, mas você tem que quebrar isso, porque a sua imagem foi aquela que Deus lhe deu, é você. não tem pra onde correr. Olha, meu efeito sanfona aqui. Vou engorda, agora a cara, meu Deus do céu. Então, o que acontece? É você se autoaceitar. Fazer as pazes com o espelho, por exemplo, né? Ver a sua imagem, não importa. Né? Eu já cheguei a uma idade e hoje eu digo eu sou um cara vitorioso, porque eu faço tudo que eu gosto, eu treino pessoas, eu recebo muito bem para isso, sou muito bem pago e faço algo que vai mudar as pessoas na sua trajetória, porque já tive candidatos a federal comigo, vários deles que estão, né? O Zé Ricardo, por exemplo, passou por nós na oratória. Tantos outros políticos, a vereador também, pessoas também para treinar as suas defesas de dissertação e mestrado pela UFAM, UEA. Então essas pessoas vêm buscar esse conhecimento que lhe falta. Às vezes a pessoa já tem as ferramentas, ela precisa de ter uma coisa chamada autoconfiança, que ela não tinha. Alguém diz, cara, você pode, você tem capacidade, vamos treinar? Mas treine com confiança, a tua fala não pode ser assim e nem para cá. Vai em frente, firme, com firmeza nas palavras, olhar firme para a câmera de vídeo, onde está. Nós temos um estúdio hoje que a gente grava muitos candidatos e estamos fazendo um trabalho já com algumas pessoas que vêm candidato a vereador. A senhora, inclusive, está convidado você para estar. Manda um abraço para o amigo Meike Farias, diga para ele que ele está me devendo uma visita. Professor, é um ótimo professor. Mas vamos gravar a imagem. Por que é legal? Você grava a imagem das pessoas, o antes e o depois. Você vem para uma aula, você passa a aula inteira treinando a dicção, treinando as performances, e no final você vai assistir como é que você foi naquela aula. Aí eu vou dizer, você errou aqui, aqui e ali. Vamos consertar. Tem muitos nés ainda. Agora, muitos vícios de linguagem. Se me permite, um amigo meu quer saber, que perguntou aqui, se o peso, ele influencia, né? Um pouquinho mais de peso ele influencia na hora de falar, no timbre da voz. Tem alguma situação ligada aos alimentos, né? Se for realmente buscar a pesquisa, alguns alimentos que você não deve ingerir, você que quer usar muito a sua voz, você candidato e tal. Primeiro eu recomendo ir lá para o Laureano, já pegar umas aulas para a gente alinhar essa parte, né? Porque a questão do peso, aí sem qualquer discriminação, estou falando aqui diretamente para as pessoas, não importa, né? Tem pessoas acima do peso que se saem muito bem. Mas há um complicador do peso, porque as nossas cordas vocais, aqui com o nosso diafragma, ele sente o peso, a questão de você tiver com sobrepeso realmente. Nós temos um órgão que esse som da nossa voz não sai aqui, ele sai daqui. É onde está o seu diafragma, né? Em consonância com as cordas vocais. Então isso pode ser um atrapalho de vida, sim. Então você é candidato, então, em primeiro lugar, faça as pazes com o seu médico e pegue as recomendações para melhorar a sua alimentação, por exemplo, tomar bebida gaseificada, por exemplo. Na hora de falar, você não vai conseguir trabalhar uma boa oratória, porque o seu estômago vai começar com aquela flatulência e você não vai produzir uma boa fala. Então, até para falar em público, você vai fazer um discurso. Veja o que você vai comer antes desse discurso. Já é bom nem comer. Coma depois, né? Porque vai influenciar na sua fala. Então, tem várias regrinhas, por exemplo, essa questão mesmo de você usar a sua voz e gravar e ouvir, porque você precisa se autoaceitar. Eu falei essa questão aí, como psicólogo, eu digo para os meus amigos, quando eu treino as pessoas, você precisa fazer um trabalho alinhado, às vezes, com algumas terapias. Porque tem pessoas que têm várias situações, têm manias de tudo que é jeito que você possa imaginar. Pessoas que só entram pela porta esquerda e não saem por onde entrou. É uma coisa assim, é uma loucura. Mas o que acontece? A loucura. Então as pessoas guardam desde pequeno. Não entro num quarto escuro, não durmo numa sala que não tem iluminação. Mas precisa trabalhar isso, porque isso vai refletir na sua autoconfiança. Eu praticamente lá em casa, eu não tinha nenhuma referência. Meus pais, meu pai era açougueiro e minha mãe funcionária pública, não tinha nenhuma referência. Da minha família não tinha um jornalista, nada. Fui conhecer meu pai biológico quando tinha 19 anos. Claro. Né? Que depois... Fiz vários, até hoje, muita gente diz assim, mas tu é filho do Pitanga? Sou filho do Pitanga. Ninguém sabe, muita gente não sabe, né? Mas, meu amigão, Pitanga. Mas assim, mas comecei lendo bastante.
fazendo essas técnicas de olhar no espelho. Tanto é que meu avô dizia o seguinte: tá ficando doido. Né? Tá ficando Quem não sabe, pensa que você não tá muito bem. Colocar canetinha. O lápis. O lápis. O lápis é melhor que ele é mais fino. E fazer leituras com lápis na boca para soltar a questão da dicção. Aí as mandíbulas passam a se acostumar, ou seja, essas palavras elas saem com uma conotação mais bem pronunciadas, porque isso também conta ponto. 2 mais 2, 4. Não existe 4, existe 4. Então essas pronúncias elas vão ajudar ou vão lhe atrapalhar. Até hoje eu ainda tenho essas tem as regrinhas eu tenho as regrinhas. Mas meus amigos, está aqui, ó, o livro, né? Aqui do nosso amigo Elias Matos. Quem tem medo de falar, tá? Você pode também procurar nas redes sociais dele. Tá na Paulinas também, ou na MVT, quem quiser buscar o livro, né? E a gente já bastante importante, gente. Não é apenas para político, não. É para dentista, todos é para médico, sabe? É para empresário, pai. Aconselhar filhos. Quer dizer, tá aqui, ó. Você pode comprar ou, quem sabe, entrar em contato com ele para pedir umas dicas. Claro. Eu acho que são legais, gente. São legais porque muitas vezes você deixa de conseguir clientes por conta da sua comunicação. Do bate-papo. Eu já estou pensando nas pessoas que fazem... Eu vivi muito isso, né? Prova oral. Que você, além de precisar falar, o nervosismo que você tem que acertar a questão, ainda tem que acertar o tom. Então é mais um público aí que também pode estar com você, que precisa... Mais ainda, Carol, você falou uma coisa muito importante. As empresas, quando estão contratando líderes hoje, gerentes, gestores, diretores de empresa, diretores para uma filial, entre as avaliações hoje tem 1/3 de um pedaço que é oratória. Ele precisa ler um texto e ele precisa fazer uma explanação. Que tipo de ajuda profissional ele vai trazer para aquela empresa ao ser contratado? Eu vou ser merecedor daquele cargo, por quê? Aí eu vou vender a minha imagem para a empresa que está me contratando. E aí, no final, ele vai ser avaliado se ele vai ser realmente aprovado ou não. Tem isso agora. É isso aí. Rafa? Agora eu quero falar com a Carol um pouquinho, Carol. A gente tem alguns dados, eu fui lá pesquisar, né? Como bom jornalista, claro. Mas falar um pouquinho de políticas públicas, e você entende bem de políticas públicas, você como defensora, falando sobre a questão da violência doméstica. Né? As mulheres sofrem muito com isso, infelizmente. E não falo só de Manaus, mas o Brasil e o mundo. Mas voltado aqui num quesito nacional, né, o Anuário de Segurança Pública do ano passado mostrou que 56 mil mulheres são agredidas, né, aí quase que diariamente. Né? É um número exorbitante. Vou pedir para o Celso colocar tá na tela já. Na tela. Olha aí, Carol, a gente pode perceber que são números que só crescem cada vez mais aqui. Voltado para Manaus, a gente tem acompanhado alguns casos, inclusive, de violência contra a mulher, violência doméstica e às vezes até os feminicídios, que é quando chega o caso mais grave dessas situações e que é repugnante, claro. Né? Mas eu queria entender para a Carol, né, o que ela pensa sobre, se ela tem algum tipo de política voltada para isso, já que se confirmou aí pré-candidata a vereadora. Sim, Rafa, imagina que numa das semanas aí da Paz em Casa, em uma única semana eu fiz 2 júris acompanhando famílias, né, pelo projeto dos órfãos do feminicídio, e em uma única semana uma menina de 13 anos e outra de 12 anos. Essas meninas foram assassinadas, uma pelo padrasto, e que configurou aí o feminicídio, porque esse padrasto matou a enteada e ligou para a mulher. Olha só o que você me fez fazer. Então, essa mãe está com graves problemas psicológicos de se sentir culpada, a filha foi morta, e o outro, uma menina de 13 anos, que o namorado a assassinou brutalmente porque ela queria romper o relacionamento. Então, isso são coisas que eu vejo no dia a dia e que eu chego em casa realmente muito abalada e eu digo, a gente precisa de políticas públicas para essas mulheres. Essas mulheres precisam de oportunidade. A política pública ela não começa só na delegacia.
A política pública começa numa política de prevenção à gravidez na adolescência. Porque quantas dessas meninas, mulheres, acabam engravidando muito jovens e não têm chance de estudar, de trabalhar e de ter uma vida independente. Então, a gente vai começar desde essa gravidez na adolescência, a oferta de vagas nas creches, a oferta de escolas de tempo integral para que essa mulher possa trabalhar enquanto os seus filhos estão em segurança. E quando a gente vem já para o aparato de justiça, eu luto muito pela Casa da Mulher Brasileira. Hoje as nossas mulheres estão desistindo. Manaus, o Amazonas está atrasado. Mato Grosso do Sul, Campo Grande já tem 8 anos que tem a Casa da Mulher Brasileira funcionando lá. E o Amazonas devolveu o recurso uma vez, no ano passado ia devolver recurso de novo. E eu que fui a Brasília, me juntei, Anne e a Cristiane, nós 3 mulheres que fomos candidatas, disse, vamos nos unir para defender as mulheres. Fomos a Brasília, trouxemos a ministra aqui para compelir, né, o governador a repassar o restante do recurso que em 2020... eu, enquanto secretária de Justiça, consegui 10 milhões de uma emenda da bancada federal. Os senadores, os deputados, emenda de bancada, ou seja, unanimidade. Destinaram 10 milhões para construir a Casa da Mulher Brasileira em Manaus. Essa casa era para estar pronta desde 2022. E de lá para cá, só demora. E o que me incomoda, Rafa, eu atendendo mulheres que estão morrendo, sabendo que essa casa já podia estar pronta há 8 anos, né? Porque a do Mato Grosso do Sul já está pronta há 8 anos, Roraima tem casa, o Pará tem casa, no Pará já tem 3 cidades que têm casa. Então, eu digo assim, a gente luta pela primeira aqui em Manaus, mas depois essas casas precisam avançar para o interior. Essa Casa da Mulher Brasileira, Carol, o que ela compreende assim, na forma da prática? Como que ela seria hoje na prática? Assim? Imagina, Tiago, hoje uma mulher ela vai na delegacia, toda machucada, aí ela chega na delegacia, ela recebe uma requisição de corpo de delito e diz assim, agora vai lá no IML e depois tu volta aqui. Aí essa mulher... que não tem muitas todo dia, toda hora. Essa mulher, às vezes, ela não tem dinheiro nem para ir para a delegacia. Então, hoje é a realidade. Ela chega na delegacia, ela vai no IML, ela volta para a delegacia, aí depois, olha, agora você precisa ir na defensoria. Depois da defensoria, você vai passar pelo serviço social e depois você vai no juizado, tudo em lugares diferentes. Ela volta para casa. Ela desiste. Ela desiste. E eu não julgo essa mulher que desiste, porque nem eu aguentaria essa... Primeiro, já é extremamente constrangedor. Você sofreu uma violência doméstica, você quer fechar o olho, esquecer, fingir que aquilo não aconteceu. Então, essa mulher desiste no meio do caminho. E o que é a Casa da Mulher Brasileira? Uma estrutura onde você vai ter, em um único lugar, a delegacia, o IML, o juizado, a defensoria, o Ministério Público, o Serviço Social, a Ronda Maria da Penha e ainda, no final de todo esse processo, a inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Ela teria tudo isso dentro da casa? Tudo isso em um único lugar. E gente, no Pará já existe? Já, em 3 cidades do Pará. Tá? Em 3 cidades do... Não é assim que no Pará, já existe em 3... Ou seja, é uma falta de respeito com as nossas mulheres. Então, falta de vontade política. Falta de vontade política. Então, agora, iniciou a obra com muito atraso, com 4 anos de atraso, né? Depois de 2 anos que era para essa casa já estar pronta, a obra se iniciou agora e a gente vai continuar fiscalizando e cobrando, porque fizemos audiência pública, o dinheiro ia voltar. Como já estava há 2 anos, tinha um prazo para o Estado iniciar a licitação. E, sem justificativa, o Estado estava realmente inerte. Então, a luta das mulheres, movimentos de mulheres, a audiência pública na defensoria, traz a ministra para vir aqui e a casa agora começou a andar. Mas então, Rafael, é isso que falta. Falta mais interesse em defender pautas de mulheres. E eu digo, quando a gente luta por uma mulher, eu estou lutando por uma família. Porque eu estou lutando por aquela criança,
A gente está lutando pelos homens que são homens corretos. Deus foi tão... eu tive um pai maravilhoso. Eu não tenho um caso de violência na minha vida, mas eu atendo mulheres todos os dias que é extremamente cruel. Então eu digo, existem muitos homens corretos, homens que também querem que as mulheres tenham um atendimento digno, que também querem que a gente tenha a Casa da Mulher Brasileira, homens que também querem que a gente tenha creches para que essas mães possam contribuir com o sustento ali do marido. O marido trabalha, a mulher trabalha, assim a gente consegue construir juntos a nossa família e os nossos filhos estão em segurança. Então, defender a mulher não é uma pauta só das mulheres. Quando a gente luta por mais mulheres na política, não é que eu estou dizendo tchau para os homens e agora é a vez. Não, nós estamos dizendo essa é uma luta por igualdade. Não, é uma luta de todos, uma luta social. E eu digo, essa luta é uma luta de homens e mulheres, pela igualdade, pelo respeito, pela dignidade e por uma estrutura estatal, de política pública que garanta realmente que as nossas famílias terão serviços públicos de qualidade. Muito importante, me permita. Claro, fica à vontade. A contribuição, inclusive, de um espaço, né, da psicologia, um espaço em que essa mulher tenha esse apoio psicológico. A mulher vem extremamente arrebentada psiquicamente. Se eu puder pegar o gancho do nosso psicólogo. A ideia é exatamente esse atendimento, esse acolhimento, vamos chamar assim, ele é extremamente importante para a sociedade. Muita gente não sabe e até dá mais publicidade a isso. Quando ela diz que falta vontade política, o Tiago fez esse ponto muito importante. Tiago, você foi feliz na sua palavra, porque vontade política, mas precisa de alguém que instigue isso aí. A própria população, às vezes, por não saber da importância desse papel da Casa da Mulher Brasileira, eu já tinha lido alguma coisa a respeito e eu realmente percebi, mas nós não tem. Então, se nós temos políticos representantes lá em Brasília, principalmente que é lá onde acontecem as decisões, né, no Congresso Nacional, no Senado Federal, precisa ser instigado. Eu votei no senador fulano de tal. Senador, eu queria ter uma conversa com o senhor. Às vezes o eleitor tem esse espaço e ele não sabe que tem. Ele poderia, eu não diria cobrar, mas numa conversa, senador, nós não temos isso aqui. Leve isso para a sua pauta, vai ser bom para a sua imagem lá em Brasília, defender uma pauta dessa. Sim. Extremamente simpática, necessária e de uma importância enorme para a sociedade brasileira. Então, o Amazonas, estamos atrasados em relação ao Pará. Né? Já deveríamos ter. Roraima aqui pertinho já adiantou, já tem antes de nós. Então, eu assim, no Acre parabenizo. já tem. Muito feliz a fala aqui da nossa querida Carol, porque isso vai fazer com que a sociedade participe mais. Eu digo, quando você vota, às vezes o eleitor não lembra nem quem ele votou depois, né? Mas ele precisa se organizar melhor, porque a importância deste voto, que é um instrumento não só de cidadania, mas um instrumento de cobrança desse político. Ele foi votado, está lá em Brasília e agora? Até porque eu digo, né? Elias, que político ele não faz concurso público, não. Exatamente. Ele é votado. Ele é votado, ele não foi de forma democrática, tá? Agora, se ele comprou o voto, se ele roubou, é problema da justiça, mas ele foi votado de forma democrática. E ele chegou lá, não foi. Então teve muito. Assim, trabalhar e muito para o povo, mas a população também tem que fiscalizar, Precisava se organizar, a sociedade organizada e cobrar mais. Claro, se a gente perguntar o nome hoje de todos os BBBs que passaram pelo BBB 24, todo mundo sabe, mas se eu perguntar o nome dos 8 deputados federais, vão acertar no máximo 3. Se eu perguntar o nome dos 3 senadores do estado, tem gente que vai dizer assim, será que é o Jefferson Pérez? Não, o Jefferson morreu. Não, você não sabe. Será que é o Marcos Barros? Não, não sabe. E dos 41 vereadores? Gente, são 41 parlamentares. 24 deputados. E vai aumentar. Vai aumentar. Tem muita coisa para trabalhar. Vai aumentar. Então o voto ele é importante e a sua cobrança também é importante. É uma via de mão dupla, claro, diria eu. Eu te coloco no poder, mas também preciso cobrar que você entregue pra gente. É recurso público envolvido nisso. Exatamente. Né? Quando se dá publicidade ao recurso público, exatamente essas ações têm que aparecer e sair do papel. Elias, eu estou respondendo a 7 processos na justiça de 7 camaradas, que eu não posso nem citar o nome dessas celebridades. Não pode nem ventilar o nome que eu sei. Sabe que a própria justiça não Sabe por quê? É porque eu fui para a Câmara, né? Eu peguei todos os dados do que ele fez, o que ele deixou de fazer, esquema de corrupção, isso e tudo mais, tal. O processo chegou, quer dizer, tivemos que cumprir.
Né? Mas assim, questão da lei se cumpre primeiro para depois mas assim, eu fazendo a minha parte, que é de cobrança. Sim, do jornalismo. Que é de cobrança. O jornalista tem que se posicionar. Até enquanto cidadão, né? Eu não sei qual é a cidade aqui no Brasil, mas existe um grupo de mulheres que vão lá para a Câmara Municipal e elas fazem o ararirará, meu irmão. Quer dizer, os vereadores, o seu barulho. Os vereadores já ficam assustados, porque elas vão para cima, elas colocam na mídia, vai e tal. Olha Quer dizer, tem que cobrar. Tem que cobrar. E eu queria ressaltar que, às vezes, a gente fala tanto em gasto público, em muitas medidas, elas não dependem somente de gasto público. Um exemplo, quando eu fui secretária de Justiça, só tinha uma delegacia da mulher. E o que eu, na época, articulei junto com o secretário de Segurança, delegado-geral, fizemos ali mais uma delegacia na Zona Leste, que é a delegacia da Cidade de Deus, e uma delegacia na Zona Sul. Então, hoje, nós temos 3 delegacias da mulher, utilizando a estrutura que já existia, os policiais que já existiam, não houve ali gasto público para garantir a melhora numa política para as mulheres. Interiorizamos a rede de proteção às mulheres. O serviço é essencial, tanto que o nosso prêmio da Defensoria é com uma equipe multidisciplinar. O jurídico, serviço social e psicologia. Que bom. Porque eu digo, para cuidar de uma criança que passou por isso, Traumas, somente uma psicóloga. E esse serviço, que só era aqui em Manaus, só tinha na Delegacia do Parque 10, colocamos Delegacia do Parque 10, Zona Sul, Zona Leste e para 7 municípios do interior. Nós já estamos em 7 municípios do interior, interiorizando essa rede de proteção. É muito importante. Assim, eu, quando vou para as ruas, na externa, cobrindo, às vezes, algum caso desse de violência da mulher, é visível que a mulher ela fica muito abalada. Muito não só fisicamente. Vergonha. Mas, é vergonha. Sabe? É psicologicamente mesmo. Às vezes ela não quer nem falar sobre o que ocorreu. Realmente por vergonha. Por vergonha, porque a primeira discriminação que ela sente é a da própria família, dentro de casa. Tem familiar que não acredita. Tem pai que não acredita. Tem familiares que, aquela questão do tabu, né? Não vê que realmente essa mulher passou por toda essa violência. A própria sociedade... Só uma coisa que eu me lembrei, Carol, sem querer interromper, esta logística de levar a mulher para o IML e tal, isso já está sendo trabalhado, me parece, né? Para essa mulher não ter que se deslocar, me parece que já há, então, uma medida para esse projeto que essa mulher seja acompanhada, quem sabe com o transporte da própria instituição, para que ela, às vezes, não sabe nem se expressar. Então, eu imagino que... Assim, na delegacia não tem nem delegado para atender. Imagina transporte. Final de semana, quantas mulheres me ligam no final de semana porque chegam na delegacia e não tem... A carência aí... ela precisa de uma medida protetiva e não tem policial para atender. Então, assim, a gente está... totalmente abandonado. Né? Essa luta para interiorizar a rede de proteção, para colocar os SAPENS, tudo foi feito, mas infelizmente não tem continuidade desse serviço. Serviços que podiam funcionar, mas que não conseguem funcionar bem. Muito bem, meus amigos, muito bem. Poxa, o papo tá tão gostoso, tão bom, né? Falando sobre política, falando sobre assuntos assim, polêmicos, né? Até porque trata-se aí de segurança pública também, né? Mas tudo que é bom dura pouco, né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais uma vez, meus amigos, olha só o livro aqui, ó. Né, do grande amigo, companheiro, escritor, radialista, psicólogo, psicopata das 5 horas da manhã. Essa última eu gostei. Elias Matos aqui, ó. Quem tem o medo de... Quem tem só o psicopata consegue acordar cedo. Quem tem o medo de falar... Gente, tá aqui, ó. Adquira o livro, leia mesmo, mas o Elias tem rede social que pode procurar a partir de agora. Sim, claro, @eliasmatos.psi, de psicólogo, tá lá. Nós gravamos várias mensagens. No YouTube também tem? No YouTube também. É só colocar Elias Matos. Elias Matos 1 no YouTube. Né? Então está lá a mensagem de encorajamento, porque as pessoas precisam de uma boa palavra. Sim. Né? De notícia ruim, às vezes ninguém quer mais saber. Mas uma notícia boa, as pessoas gostam, porque precisa, né? Para ficar melhor. Então, meus amigos, para você que é médico, enfermeiro, psicólogo, para você que é dentista, enfim, de todas as áreas, você que é pré-candidato também a vereador, então prefeito da sua cidade. Nesse ano, então. Procure Elias Matos aí, faça um bate-papo com ele, que ele vai lhe orientar super bacana. Carol, obrigado. Obrigado mesmo pela presença e por você ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigada, Rafa. Obrigada, Tiago. Que prazer estar aqui com o Elias. Prazer e conversando aqui com
com o público que te acompanha. Parabéns pelo teu trabalho. E sempre que quiser, a gente vem, porque tem muita coisa aí pra gente falar ainda. Rede social, Carol Braz, né? Carol Braz Oficial, Instagram, Facebook. Manda lá a tua mensagem, manda as tuas dúvidas, manda as tuas pautas, teus projetos, tuas sugestões, que a gente vai conseguir conversar por lá. Rafinha, meu querido, muito obrigado mais uma vez. Sexta-feira vamos pro pastel, né? Vamos pro pastel. Vamos pro pastel. Pastel no final de saideira. Vamos pro pastel. Alegria grande. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais uma vez, curta, comente, compartilhe, deixe aí a sua mensagem. Nosso número de contato é o Disque Denúncia 992377077. Ligue pra gente, mande a sua informação, mande a sua sugestão de pauta também, que nós iremos acompanhar e, quem sabe, divulgar todas essas informações em tempo real para você. Amanhã estaremos a partir das 8 da manhã aqui, eu, Henrique de Mesquita. Vamos também fazer a cobertura do lançamento, né, da pré-candidatura da Dona Maria do Carmo, Cefaí. Vamos acompanhar também a chegada da Isabelle. Eu estarei lá no aeroporto. Me tirou o final de semana. Me tirou a sexta-feira. Não vou mais tomar minha cerveja. Mas é uma justa causa. É uma justa causa. Eu convido amanhã às 7 da manhã. A gente tem um programa lá na Difusora, que é um programa de mensagens motivacionais. 7 da manhã na Difusora. Então tá aí. Meus amigos, beijo no coração. Portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Vai tomar um cafezinho e não saia daí. Programa CM7 no ar. Volta já. Notícias do Amazonas. CNH Social. O governo do Amazonas já contemplou 60 mil pessoas com o projeto CNH Social, que faz parte do programa Detran Cidadão e que emite de forma gratuita a carteira de motorista para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nesta semana, mais 220 CNHs foram entregues pelo projeto, que contempla pessoas da capital e do interior do estado e fomenta a geração de emprego e renda. Economia. A campanha Faça a Conta e Use GNV da Companhia de Gás do Amazonas, Cigás, está destinando R$4.000 para a instalação do kit GNV em veículos, que permite o uso do gás natural veicular como combustível. Os motoristas interessados em usar o GNV, mais econômico que os combustíveis líquidos, devem consultar o regulamento da campanha e se inscrever no site gnv.cigas-am.com.br. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse vídeo é para você da cidade de Manaus. Nós temos um convite, na verdade, uma convocação para você. É isso, nós estamos te convocando a estar conosco nessa data que está aparecendo nesse vídeo, na sua cidade, numa super imersão. E o tema dela é alta performance, pessoal e profissional. E se você me perguntar, Paulo, o que eu preciso fazer para ter mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para progredir profissionalmente, para ter uma casa mais estável, mais feliz, harmônica? Uma única coisa. Alta performance. E para alta performance não adianta apenas você querer. Existe técnica, existe ciência, existe ferramenta. E você sabe a nossa seriedade e a profundidade da nossa entrega. Vem viver essa imersão que vai mudar a sua história. Mas não vem sozinho, tá? Essa é a oportunidade de você treinar todo o seu ecossistema, todo o teu ambiente profissional e pessoal. Então vem com a família, vem com a empresa, vem com os amigos. Clica aqui e garanta a sua vaga enquanto tem. Nós esperamos vocês. Beijo! Para tudo! E vem aproveitar o show de ofertas da APA Móveis. Leve o roupeiro da REN 6 portas, que vem com espelho, em 12 de 83,25 sem juros nos cartões. Leve tudo sem entrada. Painel suspenso grid ou fogão 4 bocas com acendimento automático por R$699 cada. Nesta cadeira da Tramontina, pague só R$49. APA Móveis. Móveis de qualidade pelo melhor preço da cidade. Mega final de semana imbatível. Vitória Supermercados. Barato todo dia. Coxão mole bovino 25,99. No bife 31,99 o quilo. Leite LG integral 1 litro 4,49. Arroz grano terra 4,99. Ovos brancos 30 unidades 17,99. Frango Alice 8,49 o quilo. Macarrão espaguete que delícia 1,99. Tambaqui grande sem espinha 12,99 o quilo. Cesta básica mais barata da cidade a partir de 59,99. Aproveite a temporada das fraldas com as melhores marcas e menores preços. Vitória Supermercados. Identificação. ZYC 257, 94,3 MHz. Sistema de SICA de comunicação. FM do Povo. Manaus, Amazonas, Brasil.
Programa CM7 no ar. Na Rádio FM do Povo. O resto é imitação. O resto é imitação.